Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar início a mais uma coletiva de imprensa aqui na sede do governo de São Paulo. Primeira notícia de hoje é o governo do Estado de São Paulo mantém a fase de transição do Plano São Paulo até o dia 31 de maio. Porém, a partir do dia 1º de junho, inicia a nova fase do plano com a ampliação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e também com o aumento da testagem. Portanto, até o dia 31 de maio, vamos manter a atual fase de transição do Plano São Paulo, com o funcionamento das atividades até às 21 horas, com as mesmas limitações que estão em vigor. Porém, a partir do dia 1º de junho, entraremos numa nova fase do Plano São Paulo, com a ampliação do horário de funcionamento das atividades econômicas até às 22 horas e 60% de ocupação dos locais. Vamos também iniciar, no dia 1º de junho, um amplo programa de testagem rápida de pessoas sintomáticas nos municípios em todo o Estado de São Paulo. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, juntamente com os coordenadores do Centro de Contingência do Covid-19, Paulo Menezes e João Gabardo, darão mais detalhes sobre estas informações do Plano São Paulo. Vacinação. O governo do Estado de São Paulo vai finalizar a vacinação de pessoas com deficiência e com comorbidades no mês de junho e iniciar a imunização da faixa etária entre 55 e 59 anos a partir do dia 1º de julho. Pessoas com 55, 56, 57, 58 e 59 anos, a partir do dia 1º de julho, serão vacinadas aqui em São Paulo. Neste mês de junho, o governo vai completar plenamente a vacinação de todas as pessoas com comorbidade e deficiência no Estado de São Paulo. Repetindo, portanto, a partir do dia 1º de julho, voltaremos a vacinar a população em regularidade na faixa etária de 55 a 59 anos. E vamos completar a imunização também dos profissionais de educação, neste período, a partir de 1º de julho, para retomar as aulas no segundo semestre com total segurança. Entre os dias 1º e 20 de julho, serão vacinadas as pessoas de 55 a 59 anos de idade. E entre os dias 21 e 31 de julho, vamos vacinar os profissionais da educação que ainda precisam ser vacinados na faixa de 18 a 46 anos. Um público total de 1.700.000 pessoas neste programa de vacinação. A coordenadora do Programa Estadual de Vacinação, a doutora Regiane de Paula, aqui ao meu lado, dará mais detalhes sobre esta nova etapa da vacinação em São Paulo. Terceira informação, o governo do Estado de São Paulo zera impostos sobre medicamentos para câncer, AIDS, diálise e gripe. Aprovamos ontem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aliás, obrigado aos deputados que em tempo recorde aprovaram esse projeto do governo do Estado de São Paulo, concedendo a isenção de impostos para a aquisição de insumos e equipamentos para estes setores que representam uma parcela significativa do tratamento de saúde contra câncer, AIDS, diálise e gripe, para hospitais públicos, entidades beneficentes e fundações privadas de saúde que atendam o SUS, Sistema Único de Saúde. Lembrando também que medicamentos genéricos já estavam isentos de ICMS aqui no Estado de São Paulo por uma recente decisão que tomamos e que anunciamos aqui. O nosso secretário da Saúde, Jean Gorenstein, dará mais detalhes a esse respeito. E a última boa informação é que o governo do Estado de São Paulo
não é uma informação da saúde, mas é uma informação correlata à saúde, que o governo do Estado de São Paulo acaba de captar 530 milhões de reais para investir na despoluição do Rio Pinheiros, adicionalmente aos 4 bilhões de reais que já faz como investimento na limpeza e despoluição do Rio Pinheiros, que volto a afirmar aqui, até o final do ano que vem, até o final de 2022, o rio será entregue limpo e despoluído para a população do Estado de São Paulo. O governo captou 100 milhões de dólares, cerca de 530 milhões de reais, junto ao International Finance Corporation, que é o braço do Banco Mundial, em parceria com o Banco Santander. E estes recursos serão destinados às obras de despoluição do Rio Pinheiros e também ao apoio de comunidades para o processamento em cooperativas do lixo. O lixo que era antes jogado em ribeirinhos, em riachos, em córregos, agora serão processados em cooperativas organizadas nas próprias comunidades, nas comunidades mais carentes, aqui da capital de São Paulo, no entorno do Rio Pinheiros, para que o que era lixo se torne renda e, como renda, evite também a poluição ambiental. Isso vai melhorar a condição de saúde pública. Por isso é que eu mencionei que há uma correlação também com a área de saúde. Quero agradecer aqui ao Banco Santander e ao Banco Mundial pelo apoio e pela destinação desses 530 milhões de reais para esta iniciativa. E sobre este tema, Nelson de Souza, presidente do Banco Desenvolve São Paulo, e o secretário Marcos Penido darão mais detalhes sobre esta iniciativa, uma iniciativa que contribui e acelera o programa de despoluição do Rio Pinheiros em São Paulo. Vamos então pela ordem, no primeiro tema que foi aqui apresentado, da transição do Plano São Paulo, com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Patrícia. Obrigada, governador. É muito importante nesse momento, nós temos aqui alguns slides para relembrar essa transição que nós estamos realizando. Durante esse período aqui do final do mês de abril, início do mês de maio, nós tivemos avanços muito importantes na retomada das atividades e, ao mesmo tempo, com o modelo de transição e controle da pandemia, que nos permitiu ter os resultados e as conquistas que foram mencionadas pelo governador, com uma redução muito grande de óbitos e também de casos, e agora uma estabilidade nessa última semana de casos e internações. Lembrando que o modelo vigente que nós temos hoje permite o funcionamento de todas as atividades até às 21 horas, com toque de recolher das 21 horas às 5 da manhã e a ocupação permitida até 30%. Nós estamos agora mantendo esse modelo de atividades com o toque de recolher às 21 horas até às 5 da manhã, com uma expansão da ocupação para 40%. E na próxima página, somente para detalharmos, as regras vigentes do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, como eu disse, permitem o funcionamento das atividades das 6 da manhã às 21 horas, e agora com a expansão da ocupação para 40%, foi o pedido de muitos estabelecimentos comerciais para que possam continuar funcionando com responsabilidade, com os protocolos, mas já fazendo um avanço importante aqui de permissão de fluxo controlado de pessoas. E o mais importante, a esperança, esse passo que nós estaremos dando a partir do dia 1º de junho. Um novo modelo, uma nova etapa, onde nós temos aqui uma expansão do horário de funcionamento das atividades até às 22 horas. Então, o toque de recolher passa para as 22 horas, das 22 às 5 da manhã. A permissão do funcionamento das atividades comerciais, religiosas, serviços em geral, restaurantes, salões de beleza, atividades culturais, eventos sociais culturais, academias de esportes, todos passam a ter a permissão de funcionamento até às 22 horas e com a manutenção do toque de recolher das 22 às 5 da manhã e a extensão da permissão de ocupação para até 60%. A recomendação do teletrabalho para atividades administrativas não essenciais ainda continua sendo muito importante
E, além disso, nós estamos lançando, em paralelo a esse novo momento, um trabalho de testagem rápida nos municípios. O secretário Jean vai dar mais detalhes e, nos próximos dias, nós vamos trazer aqui o detalhamento disso, com um modelo que foi recomendado pelo Centro de Contingência, para que possamos ter esse novo avanço, tanto no setor público quanto no setor privado. Hoje nós já temos disponível um novo modelo de teste de antígeno que permite que possamos fazer um trabalho de controle maior da pandemia e que é fundamental, dado que houve tantos atrasos no cronograma nacional de vacinação. Nesse esforço, para finalizar, eu queria agradecer ao setor privado, que está muito mobilizado, governador. Nós tivemos associações do setor de comércio, de shoppings, de eventos culturais, sociais, de negócios, todos engajados para que possamos juntos, a partir da semana que vem, ter essa estratégia de testagem rápida, junto com eventos piloto, para que esses testes sejam realizados e a população que participa desses ambientes seja monitorada nas 2 semanas seguintes. Esse detalhamento está sendo realizado agora, para que possamos trazer esses eventos pilotos a partir da semana que vem. Então, a gente teve a força-tarefa do controle das aglomerações e vamos ter agora essa força-tarefa da esperança, com eventos sendo realizados de forma responsável, controlada, para que possamos dar esse passo tão importante. Acho que tem mais uma página final, que só resgata exatamente que, desde o início da gestão da pandemia, nós já tínhamos trazido a importância desse pilar de testagem e monitoramento da transmissão, os protocolos e o engajamento municipal e regional. Então, esse passo, a partir de 1º de junho, conta muito com essa estratégia de testagem, agora com teste rápido de antígeno, que não existia no momento desse desenho da estratégia, que vai permitir que nós possamos fazer isso e, obviamente, contando com todo o trabalho e participação ativa dos prefeitos e dos setores econômicos, se responsabilizando por esse trabalho com seus funcionários e seus clientes. Tem uma página final, essa aqui, que destaca exatamente isso. De um lado, a abordagem municipal, onde os municípios deverão analisar de uma forma bastante regular a partir de agora e decidir a necessidade de aplicação de medidas restritivas locais, caso com a testagem fique claro que é uma situação mais grave em municípios específicos. E toda a frente de testagem e monitoramento da transmissão vai incluir essa estratégia de distribuição de testes rápidos para prefeituras e metas de testagem, que serão detalhadas e publicadas no Diário Oficial até o final dessa semana. Municípios também deverão ter a estratégia de monitoramento de contatos atualizada e a testagem em ambientes privados, juntamente com esses eventos teste que eu acabei de mencionar. Mencionei os setores, então associações como a Abrace, a Ushop, a Brasel, diversos sindicatos setoriais, a FACESP, das associações comerciais, todos estão engajados nesse processo. Teremos reunião com o governador no início da semana que vem, para que possamos lançar oficialmente essa nova etapa com o compromisso e a união da sociedade, para que possamos ter uma retomada responsável e manter o controle da pandemia. Muito obrigada, governador, pela liderança, pela confiança e agradeço a todos que estão participando conosco nessa transição. Obrigado, Patrícia. Ainda neste tema, 2 manifestações importantes dos coordenadores do Centro de Contingência do Covid-19. Paulo Menezes, que é o seu coordenador, e, na sequência, João Gabardo, coordenador executivo. Paulo. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, como coordenador do Centro de Contingência, eu gostaria de reconhecer e agradecer a sua liderança, governador, no enfrentamento dessa pandemia, seguindo a ciência, seguindo a medicina, baseado nas recomendações do Centro de Contingência. Esses dias nós tivemos muitas discussões avaliando a situação da pandemia no estado de São Paulo e as recomendações foram exatamente de manter por mais uma semana a transição da forma como ela foi apresentada e a ampliação da testagem, utilizando novas tecnologias para que a gente tenha essa possibilidade de controle da transmissão mais eficiente, de forma que a gente fica com muito otimismo
pelos próximos semanas, pelos próximos meses, e também em função desse avanço da vacinação que nós observamos. Não é na velocidade que nós gostaríamos, todos nós, mas ela avança e já mostra resultados em que permitem com que se faça esse avanço cuidadoso e progressivo. Só para dar alguns números importantes, né? Em janeiro, as pessoas com 70 anos ou mais representavam 35% de todas as internações no estado de São Paulo. E em abril, esse número cai para 20,4%. Em UTI, as pessoas com 70 anos ou mais representavam mais de 1/3, 37%. Em abril, já 21% de todas as internações, uma redução de 43% no total de internações por faixa etária. E isso vai continuar acontecendo, porque já tivemos a vacinação dos 60 anos ou mais, estamos tendo a vacinação das pessoas de 50 a 59 com comorbidades, e isso permite a gente continuar esse progresso de forma segura. Importante ressaltar que ainda temos uma transmissão alta de vírus, como é mostrada pelos indicadores de casos por 100 mil, que se mantém estável. Tínhamos semana passada 376 casos por 100 mil, essa semana temos 380 casos por 100 mil a cada 14 dias. Também nas internações por 100 mil, observamos essa estabilidade, cerca de 70 internações por 100 mil habitantes a cada 14 dias, de forma que o Centro de Contingência continua acompanhando os indicadores e auxiliando o governo nesse enfrentamento. É necessário também dizer que todas as pessoas precisam continuar todos os cuidados para evitar a transmissão do vírus, evitar novas infecções, através do uso de máscaras, da manutenção de distanciamento social, sempre que se estiver fora de casa, no ambiente de trabalho, ou no comércio, no setor de serviços, porque o vírus continua presente e nós precisamos todos contribuir para poder superar essa fase que, felizmente, eu vejo com muito otimismo nos próximos meses. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Avançar, sim, mas com prudência, com cautela e com proteção. João Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu quero só corroborar com as palavras do Dr. Paulo, dizer que nós estamos cientes que nós estamos com números em patamares ainda elevados. Estamos cientes de que nós ainda vamos conviver mais alguns dias com números elevados, tanto em número de internações, quanto em número de óbitos, número de casos. Se viu que os países que avançaram na vacinação passaram por isso, num período inicial, após o início da vacinação, em quase todos houve um aumento do número de casos, sem uma correspondência nas internações e nos casos graves. E hoje, as projeções que se fazem, muito mais do que avaliar locais, horários, elas são muito mais baseadas em comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas diz respeito ao uso de máscaras, por exemplo. Se nós tivermos uma garantia, uma segurança de que, sei lá, 95%, 96% da população esteja utilizando máscaras, nós temos uma projeção positiva da evolução da pandemia. Se nós tivermos um comportamento das pessoas que são vacinadas, de que elas não podem voltar à vida normal, que elas precisam ainda manter distanciamento, precisam manter as medidas de precaução, nós vamos ter logo adiante redução do número de casos e redução do número de internações. Os países passaram por isso, nós vamos passar também. Nós acreditamos que ainda os próximos 15, 30 dias, no máximo, até metade do mês que vem, nós vamos conviver com números elevados.
não são números próximos ao que nós tínhamos no início, na fase mais aguda da pandemia. Mas nós vamos manter ainda um número elevado, para depois de 3, 4 semanas, nós experimentarmos, então, uma redução pelo efeito da vacina. Quando eu falo desse comportamento, nós temos 2 variáveis fundamentais para analisar: o comportamento das pessoas e a velocidade de vacinação. Quanto maior for a velocidade de vacinação, menor será esse tempo que nós vamos ainda passar para começar a experimentar as reduções. Quanto maior for o comportamento das pessoas na utilização das máscaras, na higienização das mãos, no distanciamento social, menor será esse tempo que ainda nós vamos passar até chegar no momento de decréscimo dos números. Então é isso. Os cuidados são fundamentais. O comportamento das pessoas é que vai nos determinar a velocidade da redução. Por isso, as orientações precisam ser destacadas para todos, para a população não vacinada e para a população vacinada. Os vacinados não podem achar que eles podem voltar à vida normal. Há necessidade de manter o regramento, distanciamento, higienização das mãos e uso de máscaras. Com isso, nós vamos acelerar esse processo. Obrigado, governador. Obrigado, Gabardo. 2 depoimentos importantes dos coordenadores do Centro de Contingência do Covid-19 sobre as medidas que estão sendo adotadas, repito, avançando, mas com cautela e com prudência, e recomendando às pessoas também que continuem a usar máscara, continuem a fazer o distanciamento social, 1,5 metro, se possível, em relação a outras pessoas, cuidado especialmente nas aglomerações para o transporte público, uso de álcool em gel e usar o hábito sanitário de lavar as mãos com frequência. Obrigado, então, Paulo Menezes e João Gabardo. Vamos agora falar sobre vacinação com Regiane de Paula. Regiane. Obrigada, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, eu trago aqui o cronograma de vacinação do mês de maio. Nós já tivemos vários anúncios e agora a gente inicia, então, no dia 28 de maio, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades de 40 a 44 anos. No dia 28 de maio, com quantitativo de público-alvo de 760 mil pessoas. Em julho, a gente já espera também finalizar todas as comorbidades e as deficiências permanentes. Mas nós precisamos que o Ministério da Saúde cumpra com seu calendário vacinal. Aquele calendário vacinal que está no seu site, ele precisa ser cumprido para que a gente possa avançar. Eu vou aqui usar uma fala do Dr. Gabardo, que acabou de dizer que nós precisamos de ritmo de vacinação. E esse ritmo de vacinação se deve à compra de mais vacinas, à chegada de mais vacinas, e é muito importante que o governo federal esteja muito atento, porque nós precisamos realmente dar celeridade a esse processo. Então, só para que a gente possa mostrar, governador, quais são as pessoas com comorbidades no próximo grupo, para que vocês possam, então, uma vez mais, que muitas pessoas estão tendo uma série de dificuldades, nos perguntando quem são as pessoas a serem vacinadas de 40 a 59 anos com comorbidades. O quadro está aí: doenças cardiovasculares e doenças crônicas. Também nós vamos mostrar os critérios para vacinação, que são das gestantes e puérperas com comorbidades. Nesse momento, nós não tivemos ainda uma sinalização, governador, do Programa Nacional de Imunização, para que possamos vacinar todas as gestantes sem comorbidades. Aguardamos também uma sinalização do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunização. As pessoas com comorbidades, os critérios estão aí, e com deficiência permanente também quais são os critérios necessários. E essa é mais uma atualização para que as pessoas possam olhar, rever, está no site da Secretaria de Estado de Saúde, no site do governo, e qualquer dúvida é nesse site que as pessoas podem tirar dúvidas. O próximo, por favor. E aqui a gente traz uma projeção de calendário de vacinação para julho. Então, em junho, nós esperamos, com vacinas, terminar todas as comorbidades até 18 anos e também as pessoas com deficiências, não só aquelas com deficiências permanentes que estão no BPC, mas todas, governador, com deficiência permanente. E em julho, a gente pretende vacinar, então, de acordo com a perspectiva de vacinação, levando em consideração a projeção de entregas de vacinas, disponíveis, como eu já falei, de acordo com o site do Ministério da Saúde, de 1º a 20 de julho, as pessoas de 55 a 59 anos de idade,
Por isso que nós não, inclusive, marcamos qual deve ser esse início, porque nós temos uma previsibilidade de chegada de vacinas. Então, a posteriori, a gente traz o início, quando será. E também, do dia 21 ao dia 31 de julho, profissionais da educação de 18 a 46 anos, para que a gente possa ter um segundo semestre na volta às aulas com mais segurança. Então, nesse momento, essa é a projeção de calendário de vacinação para o mês de julho. Esperamos que o Ministério cumpra com o seu calendário de vacinação, envie as doses para que a gente possa fazer isso. E, nesse momento, o nosso vacinômetro, nós temos de doses aplicadas 15.080.074 doses aplicadas, sendo que de primeira dose, 9.930.534 e de segunda dose, aquilo que eu sempre ressalto e que é muito importante, governador, a gente falar, que é as 5.149.540 pessoas que completaram seu esquema vacinal. O que isso significa? Que tomaram as 2 doses da vacina e, portanto, estão imunizadas com 2 doses da vacina. O governador me passou aqui. Então, assim, a nossa expectativa é que a gente tenha o início da vacina no dia 1º de julho, né? Daquele que eu mostrei para vocês, há uma expectativa de início de 59 a 55 anos, no dia 1º de julho. Mas a gente aguarda, então, as doses do Ministério da Saúde para que a gente possa, como eu já falei, o doutor Gabado foi muito feliz na fala dele, que a gente tenha celeridade e não que a gente tenha uma diminuição de ritmo de vacinação nesse momento. É isso, governador. Muito obrigada. Obrigado, Regiane. Vamos agora para, ainda no tema da saúde, falando sobre a redução, ou melhor, a eliminação dos impostos aqui do Governo do Estado de São Paulo para medicamentos e também os dados atualizados da saúde, com Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 20ª semana epidemiológica do ano de 2021. Por favor, o primeiro diapositivo. Nós, hoje, temos em São Paulo 3.129.412 casos diagnosticados de Covid. Infelizmente, 105.852 pessoas perderam as suas vidas nessa pandemia. A taxa de ocupação nos leitos nas unidades de terapia intensiva estão em 79% em todo o estado e a Grande São Paulo em 76,9%. O número de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva hoje já contabilizam 10.129 casos. 3.000 casos, ou seja, 3.000 leitos a menos ocupados do que nós tínhamos no dia 1º de abril, em que foi o pico da segunda onda. Mas esse número ainda é elevado, uma vez que, comparando com o primeiro pico da pandemia, que nós tínhamos 6.500 pacientes internados nos nossos leitos de unidade de terapia intensiva. Tivemos um maior incremento, mas levemente, nas unidades de enfermaria, e isso se consagra tudo aquilo que foi dito, a importância, o impacto da vacinação, fazendo com que haja a internação exatamente em casos muito mais leves e que não necessitem a internação em unidades mais complexas, como as unidades de terapia intensiva. Próximo. Tivemos o número de casos levemente incrementados. Esses números de casos, na sua incrementação, estão também relacionados com a maior testagem, portanto, um incremento relacionado a uma maior testagem. Hoje, São Paulo testa diariamente 25.000 pessoas, 75% desses testes são aqueles, o RT-PCR, que é um teste ultrassensível, molecular, que faz esses diagnósticos. Mas, conforme já foi dito pela secretária Patrícia Ellen, nós estaremos fazendo uma política de testagem muito mais ampla para que mais casos sejam diagnosticados de forma precoce, através de uma tecnologia muito mais rápida, muito mais sensível e muito mais barata. Nós traremos isso na próxima semana e isso estará sendo tanto disponibilizado para a nossa rede pública de assistência à saúde, mas também
teremos o apoio dos setores, os setores privados que tanto nos apoiam e entendem a necessidade dos controles da pandemia no nosso Estado. As taxas de internação estiveram praticamente estabilizadas, como disse, leve incremento em enfermaria, e os óbitos tiveram uma queda significativa. E mais uma excelente notícia, e sob a liderança do governador João Dória, foi enviado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de governo, do Estado, para que houvesse a isenção do imposto ICMS. Dessa forma, medicamentos que estão voltados a tratamentos de doenças como câncer, AIDS, a hemodiálise e a gripe, tiveram essa isenção de imposto com 11% a menos de incremento nos seus custos finais, especialmente voltados tanto para os hospitais públicos, para os hospitais beneficentes filantrópicos como as Santas Casas e as fundações privadas de saúde que façam a assistência ao Sistema Único de Saúde. E isso só foi possível ser realizado pela reforma administrativa que o governo do Estado de São Paulo fez de uma forma muito corajosa, fazendo com que, dessa maneira, o recurso fosse adequadamente usado naquilo que é importante, e nesse caso, na saúde da nossa população. Obrigado, governador. Obrigado, Jean. E agora a última intervenção, antes das perguntas, é do Nelson de Souza, presidente do Banco Desenvolve São Paulo, sobre a captação de 530 milhões de reais para o programa de limpeza e despoluição do Rio Pinheiros. Nelson. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. São, de uma maneira inédita, uma captação de 100 milhões de dólares, numa parceria entre o Banco Santander, que é um banco público privado, e o Banco Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Empreendedor do Estado de São Paulo, banco público, e IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial. É um arranjo financeiro inédito, trazendo 530 milhões de reais, ou 100 milhões de dólares, para financiar as empresas que estão logrando êxito nos editais do programa importantíssimo, que é o Novo Rio Pinheiros, em condições favoráveis. Já tem uma linha de crédito aprovada, chamada Linha Economia Verde, com prazo de amortização de até 5 anos, até 10 anos, com 2 anos de carência. E também o governador determinou que lancemos uma linha de crédito especificamente para as cooperativas, para melhorar mais ainda as famílias que vivem à margem do Rio Pinheiros ou dos seus afluentes, que são vários. E tudo isto em obras de infraestrutura, e de coleta e saneamento e tratamento de água, para que tenha emprego, tenha renda e tenha principalmente saúde e qualidade de vida para essas populações. Então, Desenvolve São Paulo fazendo com que as coisas aconteçam de maneira rápida. Quero aqui, governador, agradecer todo o empenho aí da Secretaria de Estrutura e Meio Ambiente, na pessoa do Penido, e também agradecer a esses parceiros que fizeram com que esse arranjo financeiro acontecesse, que é os colegas do Sérgio Rial, presidente do Santander, junto com a Patrícia Aldi e toda a equipe do Santander, a equipe do IFC, os diretores Rogério Santos e Rogério Piloto, e a equipe Desenvolve São Paulo. Não tenho dúvida que será a primeira tranche, ou seja, a primeira captação em dólares, porém, não é passado o risco cambial para as empresas que estão tomando o crédito ou as cooperativas que vão tomar esse crédito. É feito uma proteção cambial ou um hedge cambial para que sejam emprestados na moeda local, em reais, e não passar esse risco para essas empresas. Então é isso, governador. Muito obrigado. Obrigado, Nelson de Souza, presidente do Banco Desenvolve São Paulo. Renovo aqui os cumprimentos ao Marcos Penido, nosso secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, aqui presente, e também ao Sérgio Rial, presidente do Banco Santander, a Patrícia Aldi, vice-presidente do Banco Santander, e, da mesma forma, a direção do Banco Mundial aqui no Brasil.
Vamos agora às perguntas. Pela ordem, teremos a TV Record, a Bloomberg, a Rádio e TV Bandeirantes, o Portal IG, o SBT e a TV Globo, Globo News. Começando com você, Daniela Salerno, da TV Record. Daniela, bem-vinda. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Antes da minha pergunta, governador, queria 2 esclarecimentos, se possível, a respeito da taxa de isolamento, que a gente já faz algum tempo que eu não vejo atualizada, divulgada pelo menos, e a respeito também do percentual, quanto que aumentou o percentual, doutor Jean, de casos e internações que hoje não tinha no gráfico, ficaram essas dúvidas. A respeito da minha pergunta, é realmente sobre essa nova fase do Plano São Paulo, que dessa vez ficou sem uma cor, ficou sem um nome, e eu queria entender melhor. Ela começa dia 1º, vai até quando? Tem alguma programação a respeito disso? Agora ela não é mais regionalizada, mas pelas características gerais que vocês passaram de horário de funcionamento e capacidade, ela corresponderia, se não estou enganada, à fase verde, de menor restrição. Já é hora da gente abrir dessa forma e deixar a cargo dos municípios eventuais medidas restritivas. A gente comentou muito já aqui, o próprio comitê, falando que se um município restringe e o outro não, muitas vezes as pessoas migram para outra cidade e isso também acaba aumentando a circulação. Então, a minha pergunta é, com o aumento de casos e internações, já é hora para essa abertura? Obrigada. Obrigado, Daniela. Bom, vamos primeiro aos esclarecimentos. Em relação à Patrícia, a taxa de isolamento, depois o Jean Gorenstein, depois em relação à nova fase, comentarão o Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador do Centro de Contingência, e a própria Patrícia Ellen. Começando aqui. Ok, e aí a Patrícia depois já faz tudo de uma única vez. Então, Jean Gorenstein, na sequência, Paulo Menezes. Nós tivemos essa semana um incremento do número de casos em 11%, e quando eu digo essa semana, nós estamos comparando a 19ª semana, estamos na 20ª, estamos comparando a 19ª com a 18ª. Então, um aumento, um incremento de número de casos. Nós tivemos essa semana 12.573 casos, frente a 11.320 casos que nós tínhamos na semana anterior. E a internação, especialmente com relação àqueles valores de internações que ocorreram nos leitos de enfermaria, nós tivemos um incremento de 2,6%. Passamos de 2.244 para 2.303, 60 pacientes de uma semana a outra. Estamos falando de 60 pacientes de internações, UTI e enfermaria, nos nossos 645 municípios de São Paulo. Então, dessa forma, estamos praticamente dentro daquilo que nós esperamos, sempre atento a esses números, por isso essa fase ainda estendida, com um olhar muito atento, de muita responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, para que tenhamos as estratégias e as melhores estratégias. Como disse, além das testagens que estaremos fazendo, mantivemos todos os leitos de unidade de terapia intensiva que nós já tínhamos aberto, ou seja, atenção e responsabilidade. Obrigado, Jean. Então, vamos agora com Paulo Menezes, sobre a nova fase, a pergunta da Daniela Salerno, que depois será complementada pela Patrícia. Obrigado, governador. Daniela, primeiro eu queria ressaltar que nós teremos uma extensão da fase de transição, da forma como ela está hoje, por mais uma semana. Nós vamos completar, assim, 6 semanas de fase de transição seguidas, após as fases vermelha e emergencial, quando nós conseguimos reduzir significativamente a transmissão do vírus. Nessas 6 semanas, nós observamos primeiro uma redução importante de transmissão, com redução de internações e de casos e óbitos, e agora temos um momento de estabilização. Há, sim, nos últimos dias, alguns números que mostram um aumento de casos e um aumento muito discreto de internações da semana passada, da semana anterior para a semana passada. De forma que mais uma semana de transição
nós vemos como necessário para mantermos a segurança. Em relação à nova fase, eu acho que existem já alguns números que permitem poder planejar dessa forma, principalmente em função da manutenção dos protocolos e do avanço da vacinação. Em relação aos protocolos, eu queria dizer que a nova fase não é nada parecida com verde. Ela é, talvez, se eu for dar uma cor, eu diria que é mais parecida com o amarelo, no sentido de que nós temos uma capacidade bastante limitada ainda de ocupação nos estabelecimentos e um horário máximo de funcionamento até às 22 horas. Essa é a perspectiva para junho, né? E, junto com isso, nós observamos o avanço de melhora de alguns indicadores importantes, especialmente das internações de pessoas idosas, tanto em enfermaria como em UTI, e dos óbitos, principalmente de pessoas idosas, que são aqueles que mais contribuem para internações e óbitos. Então, eu penso que é possível, sim, nós termos essa perspectiva baseados nos dados que nós estamos acompanhando sistematicamente. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Patrícia? Bom, sobre a taxa de isolamento, Daniela, nós temos uma estabilidade da taxa no último mês. Especificamente, os números mais recentes que nós temos de domingo e segunda-feira. No domingo, o Estado teve uma média de isolamento de 48%, a capital de 47%. E na segunda-feira, dia 17, que é a última data que nós temos disponível, o Estado foi 40%, a capital 39%. Eu até peguei o histórico aqui das últimas 4 semanas e está bem parecido com o que nós tivemos durante toda a fase de transição. Mas o Gabardo trouxe um ponto importante, que tem a ver até com essa próxima etapa. Ela é diferente porque nós estamos atuando de uma forma mais cirúrgica no comportamento das pessoas também. O Gabardo trouxe que é muito importante acelerar a vacinação. A doutora Regiane colocou a importância do governo federal honrar o cronograma nacional que foi estabelecido, e, se possível, até acelerar, porque a gente teve 10 atrasos consecutivos. E, do outro lado, como é que a gente apoia no comportamento com essa nova estratégia que está disponível agora, que não estava alguns meses atrás, que é esse teste de antígeno, que tem uma precisão semelhante à do PCR, fica disponível em 15 minutos e com uma redução de custo muito significativa. Então, é nesse trabalho que nós estamos investindo, tanto no aspecto público quanto no privado. A duração dessa nova etapa vai ser inicialmente do dia 1º ao dia 15 de junho, e como tudo que nós fizemos até agora, nós realizaremos um monitoramento, lembrando que há elementos novos muito importantes que precisam ser implementados exatamente para termos uma retomada segura das atividades com esse trabalho de testagem muito mais fortalecido neste momento. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Daniela. Vamos agora a uma pergunta online, é da Bloomberg, o seu correspondente, André Romani. André, mais uma vez, obrigado, boa tarde. Você já está em tela. Sua pergunta, por favor. Oi, boa tarde, governador, boa tarde a todos. Queria entender um pouco melhor como que, enfim, a saúde e o centro de contingência estão vendo dado específico sobre a ocupação de UTI. Nessa semana, um dado setorial ganhou destaque e mostrou alguns indícios de crescimento na ocupação de hospitais privados, que inclusive foi o setor hospitais privados que acabou antecipando algum dos piores momentos da pandemia. Enfim, o que vocês estão vendo essa situação, mesmo com esse aumento não sendo refletido na taxa que o governo divulga? Enfim, já está algumas semanas entre 78% e 79%. Obrigado. Obrigado, André. A pergunta será respondida pelo coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, Dr. Paulo Menezes. Obrigado, governador. André, eu mencionei que houve, de fato, um ligeiro aumento no número de pacientes internados na última semana, mas é um aumento bastante discreto. Os hospitais privados, eles podem funcionar como um termômetro, mas eles também recebem muitas pessoas que vêm de fora do estado de São Paulo. Então, às vezes, o que está acontecendo no hospital privado não reflete exatamente o que está acontecendo na população do estado de São Paulo. O dado que nós temos de taxa de ocupação é 78%, ele depende
também do número de leitos disponíveis, e isso tem uma certa mobilidade. Os hospitais, eles também, na medida em que o leito está desocupado, eles passam a utilizar para outras necessidades, de forma que não é o melhor indicador nesse momento a taxa de ocupação. Eu trago aqui uma tabela que exemplifica o que eu venho falando em termos de impacto da vacinação progressivamente no número, na proporção de pessoas internadas nos hospitais do Estado de São Paulo. Aqui eu quero chamar a atenção para a redução progressiva da contribuição relativa de pacientes internados em UTI com Covid-19 de janeiro a abril. Nós iniciamos a vacinação dos idosos na metade, segunda metade de janeiro, 90 anos ou mais começaram a ser vacinados. E a gente pode ver como progressivamente eles caíram de 3% para 0,9% de total de internações. Entre os de 80 e 89 anos que foram vacinados um pouco depois, nós começamos também a observar uma redução bastante importante, representavam quase 13% em janeiro, e hoje, em abril, menos de 5% do total de internações. Entre os de 70 a 79 anos, que foram vacinados mais recentemente, também nos últimos 2 meses, particularmente no mês de abril, a gente vê uma redução relativa no total de internações. E agora nós temos essa faixa de 50 a 69 anos, os de 60 a 69 anos tendo tomado a sua primeira dose, e os de 50 a 59 anos com comorbidades também tendo tomado sua primeira dose. Eles representam quase 50% do total de internações hoje, de forma que a nossa expectativa é de que nas próximas poucas semanas nós iniciemos a enxergar o impacto disso na redução de internações desse grupo etário. Além disso, as projeções por modelos matemáticos feitas pela equipe do professor Dimas, pelo Instituto Butantan, para os próximos meses, também mostram, baseados no avanço da vacinação, que nós vamos ter uma redução progressiva, devemos ter ainda um aumento de casos e internações, talvez, como o Dr. Gabardo mencionou, na próxima semana, e progressivamente vamos ver a redução desses indicadores e nós vamos poder retomar com segurança, progressivamente, todas as atividades econômicas. Acho que seria isso. Obrigado, governador. Obrigado, André Romani. Obrigado, Paulo Menezes. Agora vamos com a Rádio TV Bandeirantes, com a Mayra de Jaimo. Mayra, boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria entender se realmente a melhor estratégia nesse momento é avançar, o estado inteiro de forma uniforme e não regionalizar, porque a gente tem 9 regiões de saúde com taxas de ocupação acima de 90%, Bauru ou Barretos, se não me engano, ontem estava com 96,6% de ocupação. E mesmo assim, vai ter essa flexibilização também. E também queria entender aquele eventos teste que estava ali no slide. Como assim? São Paulo vai começar a se preparar para fazer eventos nesse momento? Eu queria entender um pouquinho melhor isso. Obrigada. Obrigado, Mayra. Vamos pela ordem. Responderam a sua primeira pergunta, João Gabardo e Marco Vignoli, e a segunda, a Patrícia Ellen. Então, João Gabardo, depois Marco Vignoli. Mayra, primeiro, não houve flexibilização nenhuma significativa anunciada hoje para a próxima semana. Os dados que nós temos são para as próximas 4 semanas, como eu falei inicialmente, nós ainda vamos conviver numa situação de estabilidade e um possível aumento desses números. Tentando ser um pouco mais objetivo e tentando arriscar um pouco mais nessas previsões, para vocês terem uma ideia, vamos falar em número de pacientes internados nas enfermarias. Nós temos hoje em torno de 12 mil pessoas internadas nas enfermarias, 12 mil. No pico, na pior fase,
nós tínhamos 18 mil pessoas internadas em enfermarias. É possível que dentro das próximas 2, 3, até no máximo 4 semanas, a gente possa chegar a 13 mil pessoas internadas. Então, a gente tem uma previsão de um pequeno aumento, que não vai chegar nem próximo do que nós tínhamos na fase mais dura do enfrentamento da pandemia em São Paulo. Leitos de UTI. Hoje nós temos em torno de 10 mil pessoas internadas em leitos de UTI. Nós tivemos, no período mais dramático, 13 mil pessoas internadas em leitos de UTI. O que nós estamos projetando? Até as próximas 4 semanas, nós vamos chegar, no máximo, a 11 mil pessoas internadas em UTI. Então, a gente tem uma previsão de um pequeno aumento, que não vai chegar próximo do que nós tínhamos anteriormente, 13 mil. E quando nós tínhamos 13 mil, nós tínhamos leitos suficientes para atender essa população. Nós ficamos, no máximo, com 92% de ocupação. Em relação ao número de óbitos, hoje, a nossa média móvel de 7 dias está em torno de 500 óbitos. No período mais difícil, nós estávamos com 850 óbitos. Temos expectativa de que nos próximos dias ainda possa aumentar. É possível que nós chegamos, no máximo, a 600 óbitos como média móvel, bem distante dos 800. Mas tudo isso, com as projeções, com todos os modelos matemáticos, em que, com a progressão da vacinação e com a redução das internações dos casos graves, já mostrados pelo Dr. Paulo, na população vacinada, a gente tem, e isso aconteceu em todos os outros países, a gente vai ter redução, com certeza, do número de casos graves, aqueles que resultam em internação e resultam em óbitos. Mesmo que a gente conviva ainda com um número, por um pouco mais de tempo, com um número de casos identificados, pelo aumento da testagem, por uma falsa sensação de segurança que as pessoas adquirem com a vacinação, elas acham que vacinadas elas podem arriscar um pouco mais, as pessoas têm uma ansiedade de voltar a uma vida mais próxima da normalidade. Tudo isso reflete esse aumento do número de casos à medida que a vacinação aumenta. Mas, como eu falei anteriormente, não existe correlação entre esse aumento do número de casos e o número de casos graves que levam as pessoas à internação e levam as pessoas aos óbitos. Então, são com essas projeções que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando em cima de números, nós estamos trabalhando em cima de cenários, nós estamos trabalhando em cima de projeções. E todas as nossas orientações são baseadas nesses cenários que nós temos. Então, não existe nenhum tipo de flexibilização que não seja prevista, não tem nada que seja recomendado aqui para o governador tomar as medidas da Secretaria da Saúde que não sejam baseadas no cenário epidemiológico que nós estamos vivenciando e aquilo que nós estamos projetando para os próximos dias. Insisto, ainda estaremos durante 3 semanas, no máximo 4 semanas, nesse patamar de número elevados, para depois, então, nós termos uma redução. Obrigado, governador. Perfeita e completa a resposta. Obrigado, Gabardo. Marco Vignoli. Bom, o Gabardo colocou de forma clara os números gerais, né, e de que forma a gente teve a evolução ao longo desse período. Desde o dia 28/3, já essa queda e essa estabilidade em torno de todo o estado de São Paulo. E quando a gente observa uma média próxima a 78% de internação no estado, a gente verifica essa estabilidade colocada pelo Gabardo. Algumas regiões, como Barretos, por exemplo, têm, ao longo dessas semanas, uma mexida nos números, um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas eu quero aqui relembrar que o que nós estamos fazendo agora, de fato, é aumentar a parceria com os municípios. Eles têm a autonomia e a responsabilidade para agir sempre que necessário. Nós estamos colocando aqui as melhores práticas que foram feitas no mundo todo para poder trabalhar a questão da contenção da pandemia. Mais testes e a questão da política de monitoramento de contatos. Então, esse avanço com os municípios vai fazer a gente conseguir evoluir também no território, sempre que necessário, com o município agindo, aumentando as restrições dentro desses limites. Perfeito, Vignoli. E, finalmente, sobre o tema de eventos, a testagem com Patrícia Heller. Vamos sim, Mayra, realizar pilotos de eventos durante o mês de junho para entender
com cautela e responsabilidade, o que pode avançar nas próximas etapas. Acho que até o Dr. Paulo deixou claro, exatamente por isso essa nova etapa de junho, ela não se parece com a fase verde, porque a fase verde tinha protocolos exatamente para públicos maiores. Então, nós demos um passo diferente agora, que é iniciar testes de modelos de eventos em diferentes áreas, para entender como que nós podemos evoluir nas próximas semanas. Isso será realizado com testes, com uso de máscaras. Eu recebi algumas perguntas aqui sobre máscaras, que nós não falamos de máscaras hoje, nós falamos muito de testes, mas só para deixar muito claro que o uso de máscaras é fundamental e continua sendo obrigatório no estado de São Paulo e faz parte de todos os protocolos que nós temos em todas as áreas. Os testes vão ser realizados com controle de público, com testagem, com monitoramento, e são poucos testes em ambientes controlados que nós estamos desenhando neste momento para anunciarmos nas próximas semanas e monitorarmos para, então, podermos avançar com as próximas etapas de retomada dessas áreas. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Mayra. Antes da próxima pergunta, que é do Felipe Freitas, do Portal IG, que pode vir aqui ao microfone, queria agradecer a presença da deputada estadual Luciana Gurgel, que veio do Amapá e está aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Também do Rocieli Soares, secretário da Educação, que está aqui ao nosso lado. Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente. Vinícius Lumert, secretário de Turismo. General Campos, secretário de Segurança Pública. E Kleber Mata, secretário de Comunicação. E José Henrique Guerma, assessor especial de Saúde. Muito obrigado a todos por estarem aqui acompanhando a coletiva. Agora sim com você, Felipe Freitas. Boa tarde. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Com esse possível aumento no número de casos e internações aqui no estado de São Paulo, eu gostaria de saber que plano o governo traça para a questão dos insumos, né? Oxigênio, kits de intubação. Como estão os níveis dos estoques atualmente e se o governo já se prepara para uma possível falta novamente desses insumos, como está sendo tratada essa questão internamente. E também uma declaração que o senhor governador deu hoje de que o próximo lote de insumos que a China vai enviar para a gente não vai ser mais 4 mil, vai ser 3 mil. Eu gostaria de saber o que esses 1.000 litros a menos representam em termos de doses, de fato, para o Instituto Butantan, né? Quanto a gente vai perder com esses 1.000 litros a menos e como estão essas tratativas para esses novos lotes de insumo. Obrigado. Obrigado, Felipe. Respectivamente, Jean Gorenstein e Dimas Covas responderão às questões. Jean Gorenstein no primeiro tema dos insumos, depois Dimas Covas sobre insumos para a vacina. Obrigado, governador. Quando nós vamos imaginar nas políticas de estratégia, nós temos que, primeiro, manter todos os leitos das nossas unidades de terapia intensiva. Mais de 14 mil leitos estão ainda mantidos e aqueles que foram revertidos têm a possibilidade de rápida reintrodução na contabilidade para a Covid. Isso se deixou muito claro para todos os hospitais da rede pública, filantrópica e aqueles hospitais privados que têm a sua assistência ao Sistema Único de Saúde. Por outro lado, sempre atenção aos insumos. Nós fizemos aquisição de mais de 2.000 cilindros de oxigênio, que foram acompanhados muito pela própria imprensa no auge da nossa segunda onda. Esses 2.000 cilindros, eles têm a possibilidade, a capacidade de acolher exatamente os municípios menores que não têm aqueles grandes tanques que possam ser abastecidos com o oxigênio vindo pelos caminhões. Então, dessa forma, nós criamos uma grande estrutura hoje de logística que aprendemos muito bem, no sentido de garantir oxigênio para todos os municípios, todos os 645 municípios do nosso estado. Quando nós falamos dos kits de intubação, que reúnem duas medicações básicas, tanto os anestésicos quanto os relaxantes musculares, para os pacientes que precisam ser sedados para intubação, nós já estamos finalizando agora uma aquisição de mais de 9 milhões de testes, de kits, de doses desses medicamentos em mercado internacional, seguindo todos os ritos necessários de lisura ética e técnica, para que nós possamos abastecer não só
os nossos hospitais da linha direta, os hospitais estaduais, mas também continuar acolhendo os municípios, que é exatamente isso que nós temos feito ao longo de toda a pandemia, especialmente no momento mais crítico. Nenhuma das nossas instituições, sejam municipais, estaduais ou filantrópicas, deixaram de serem acolhidas e assistidas. Então, estamos muito atentos e continuando o nosso trabalho de excelência no governo do Estado de São Paulo. Obrigado, Jean. Sobre o tema dos insumos da China, Dimas Covas. Bem, Felipe, o Butantan tinha uma previsão de entrega de 12 milhões de doses em maio, 6 milhões em junho. Para totalizar esse volume, nós precisaríamos de 10 mil litros, o que deveria estar disponível no começo de maio. Numa primeira previsão, no início dessa semana, chegou a informação da Sinovac que havia solicitado 4 mil litros de autorização e ontem foram autorizados efetivamente 3 mil litros de insumos, né? Então, com isso, esse cronograma, essa expectativa de entrega de 12 milhões para o Ministério não se cumprirá e aguardamos a próxima remessa de matéria-prima. Ontem ocorreu, quer dizer, na madrugada de hoje, ocorreu uma reunião lá na China entre o embaixador brasileiro e a Sinovac, e essa reunião, as informações foram muito positivas e esperamos que, de fato, isso surta efeito a partir de agora, junto ao governo chinês, para que haja essa sensibilização para a liberação de mais doses. Do ponto de vista da Sinovac, não há problema, a Sinovac hoje produz 200 milhões de doses por mês, então tem uma grande capacidade de produção, e nós temos aqui a capacidade também de invase, que é muito elevada, mais de 1 milhão de doses por dia, se chegar a matéria-prima. Então, estamos aguardando, né? Esses 3 mil chegarão agora no dia 25, já tem voo marcado, né? Então chegarão esses 3 mil e já aguardamos notícias do próximo embarque. Obrigado, Felipe Freitas. Obrigado, então, Jean Gorenstein e Dimas Covas. Vamos agora para a penúltima intervenção, que é do SBT, com a sua jornalista Flávia Travassos. Flávia, boa tarde. Boa tarde a todos. Governador, ontem eu conversei com alguns infectologistas e a maioria disse que esse pequeno incremento no número de casos e de internações já pode ser o início de uma terceira onda. Já que o Estado vai começar a flexibilizar a partir do dia 1º de junho, eu entendi que o Centro de Contingência aposta nessa testagem para controlar a pandemia. Eu queria saber, na prática, como é que isso vai funcionar. Bom, de que forma que essa testagem pode realmente aí impedir que o número de casos e, consequentemente, de internações pare de crescer? E só a gente tirar uma dúvida da gente, as escolas continuam funcionando com 35% de ocupação. Bom, é um serviço essencial. A gente viu aí que restaurantes, o comércio vai chegar a 60% de ocupação. Se o governo do Estado pretende aumentar também a capacidade nas salas de aula, nas escolas. Obrigada. Bem, são 3 em 1. Aliás, a turma hoje aqui veio preparada. Todas as intervenções aqui, triple way, 3 em 1. Nós vamos com o Jean Gorenstein, a primeira intervenção, e Paulo Menezes, na sequência, e o Rocieli Soares, que está aqui, responderá ao tema da educação. Flávio. Jean. Muito bem, nós temos que entender que todos esses dados que estão sendo mostrados estão sendo avaliados e, por isso, essa fase de flexibilização muito mais lenta, gradual e segura, até para que nós possamos olhar melhor esses dados. O que nós temos de diferente da condição de hoje em relação ao que nós víamos, seja na primeira onda ou na segunda onda, é a vacinação. Nós temos hoje 21% da nossa população adulta tendo recebido pelo menos uma dose da vacina. E é exatamente essa população adulta que recebeu a vacina e que mais interna. Nós vimos que 77% das internações e óbitos estão em idosos. E nós já tivemos uma diminuição, impacto de diminuição de internação e óbito na população desses idosos, que terminaram praticamente agora na semana passada. E estamos avançando nas comorbidades.
72% daqueles que morreram têm pelo menos uma comorbidade, ou seja, a comorbidade é um fator que nós chamamos de agravante para a evolução de morte. Então, dessa maneira, nós estamos numa condição muito diferente. A realização da testagem, ela é uma forma de atuar sobre os casos, porque nós vimos em outros países que tiveram uma taxa de vacinação muito alta, que o número de casos ainda continua. O impacto acaba sendo em morte e internação, especialmente em formas graves. Então, nós precisamos controlar a pandemia. Nós precisamos conviver com a pandemia e controlá-la. Para que isso possa ser possível, nós temos que diagnosticar casos, sintomas leves, dor de cabeça, dor de garganta, nariz entupido, já pode ser um preditivo de se tratar de Covid. Mas a gente também tem que lembrar que a gente está agora no outono e inverno. Podem ter outras viroses, então nós precisamos fazer a testagem através de uma metodologia muito simples, que é um teste de antígeno, que em 15 minutos eu consigo fazer o diagnóstico e dizer isso é Covid ou não é Covid, com 97% de segurança e acurácia. Com isso, eu tenho a possibilidade não só de fazer com que esse indivíduo deixe de circular numa população, como ao mesmo tempo rastrear, se vier positivo, todos aqueles que estão no seu entorno, pai, mãe, tio, avô, para fazer o diagnóstico mesmo naqueles que estejam assintomáticos. Então é a responsabilidade do governo do Estado de São Paulo no controle da pandemia, desde a vacinação, ampliação da assistência, mas também na identificação precoce do número de pacientes com sintomas muito leves e que possam ser realmente cerceados e isolados de forma precoce. Muito bem, obrigado, Jean. Paulo Menezes. Eu só gostaria de complementar o que o secretário Jean falou, lembrando de alguns momentos importantes. O primeiro deles foi no início de janeiro, quando nós víamos tendo um aumento de casos, internações, e havia aquela grande preocupação sobre as festas de fim de ano, as aglomerações, que de fato resultaram no aumento de transmissão. O Centro de Contingência avaliou, fez a recomendação, o Estado tomou medidas restritivas mais intensas e houve um controle daquele momento. No segundo momento, houve um novo crescimento, dessa vez muito mais rápido. Ficou claro, depois que de fato foi muito em função da variante P1, e nesse momento, a partir de março, foram tomadas novas medidas, fase vermelha, fase emergencial, e com isso conseguimos controlar essa segunda onda, que foi extremamente violenta até. Né? E nesse momento, nós continuamos trabalhando da mesma forma, avaliando todos os componentes para o enfrentamento da pandemia. A testagem é um deles. O Centro de Contingência não está só se baseando nessa nova estratégia de testagem, mas nós entendemos que ela vai sim contribuir também na medida em que o diagnóstico é muito mais rápido e as medidas de isolamento de casos e contatos, ela pode ser mais eficiente, reduzindo a transmissão do vírus. Agora, é preciso, junto com isso, continuar avançando, e hoje foi mostrado a perspectiva de avanço da vacinação e também a continuidade de todas as medidas que evitam a transmissão do vírus, como o uso de máscara, o distanciamento e os protocolos em cada setor. Muito obrigado, governador. Obrigado, Paulo. E agora sim, no tema da educação, Flávia Rocieli Soares, secretária da Educação, que aqui está. Obrigado, governador. Flávia, obrigado pela pergunta. Primeiro, nós estamos trabalhando, obviamente, junto com a área da saúde, temos a nossa comissão médica, que junto com o Centro de Contingência nos dá um norte, e com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Nós vamos ter uma revisão, sim, sobre protocolos, sobre quantitativos, mas vamos anunciar na próxima semana, porque nós vamos discutir com a área médica ainda durante essa semana. Mas certamente terá, sim, uma revisão na área da educação, destacando duas coisas importantes, né? O Estado de São Paulo é o primeiro Estado, e queria muito agradecer, governador João Dória. Hoje já é um dia de muita emoção por começarmos a vacinar os professores, né? Isso é um passo, os profissionais da educação, não somente os professores. Isso é um passo gigantesco que a gente deu com aqueles de 47 anos ou mais. E o anúncio de hoje
Primeiro, vacinar todas as pessoas com comorbidades, inclusive os nossos profissionais. São quase 100 mil profissionais da educação com comorbidades que serão vacinados nesse próximo mês, agora de junho. E depois vacinar também os profissionais da educação de 18 anos até 46 anos, ali a partir do dia 21 de julho, nos garante que nós teremos um segundo semestre muito melhor. É um passo, governador, muito importante. Queria agradecer muito a equipe da saúde, e aí vou pedir licença do Jean, porque hoje eu quero agradecer em nome da Regiane por toda a parceria, toda a equipe que tem ajudado. É um dia de hoje muita emoção, de alegria, em nome dos profissionais da educação, governador, parabéns. Isso é um gesto de que realmente a educação é essencial e esses profissionais são centrais para uma sociedade melhor. Na semana que vem aí a gente retorna com mais detalhes desta revisão do plano da educação. Obrigado. Obrigado, Roseli. Flávio, obrigado mais uma vez. Agora vamos à última intervenção, que é da Daniela Geminiani, da TV Globo News. Daniela, mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o Dr. Dimas sobre o que diz o contrato entre o Butantan e a Sinovac no sentido do prazo de entrega do IFA. No caso de um atraso, existe alguma multa estabelecida se o governo da China é quem acaba atrasando, acaba impedindo esse embarque? A quem recorrer? Nesse sentido, a dúvida. E também para o senhor comentar, por favor, porque mais cedo o ex-ministro Eduardo Pazuello falou que não teve nenhuma intervenção do presidente Bolsonaro em relação à contratação de vacinas da Coronavac. Ele disse que ele nunca mandou desfazer nenhum contrato. Eu gostaria também que o senhor comentasse sobre isso. Obrigada. Dimas. Bom, o contrato com a Sinovac é por volumes, 2 contratos feitos com o Ministério. Isso foi imediatamente... o primeiro deles, de 46 milhões, atendido pela Sinovac integralmente, e o segundo, de 54 milhões, tem prazo até setembro para a integralização de todos os volumes. Não tem multa, porque nesse momento não há inadimplência na entrega dos volumes já contratados. Bom, com relação à declaração do Pazuello, eu acho que é ele que tem que responder. Nós tivemos dificuldade na assinatura do contrato. Esse contrato foi assinado no dia 7 de janeiro desse ano, sendo que a primeira proposta foi em julho do ano passado. Então, é só fazer as contas e nós temos aí um pouco mais de 6 meses, um contrato que não foi assinado, embora tenha sido proposto no meio do ano passado. Muito bem. E, Daniela, eu vou aqui, embora não tenha sido convidado a responder, porque você dirigiu a pergunta especificamente ao Dimas Covas, mas eu recomendaria ao Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde, que tome fosfosol para melhorar um pouquinho a sua memória. Aparentemente, ele está com deficiência de memória. Muito bem. Com isso, nós encerramos a coletiva de hoje. Obrigado aos jornalistas que aqui vieram, obrigado aos cinegrafistas, fotógrafos, aos amigos que também aqui compareceram. Tenham todos uma boa tarde. Se protejam, por favor, usem máscara, distanciamento social, álcool em gel em suas mãos, sigam os protocolos e façam suas orações. Orações pelo nosso bem, pelo bem do Brasil. Obrigado. Boa tarde.